Paz do Senhor, meu amigo. Iremos falar sobre o tema Mente firme em Cristo. O Senhor promete paz para o homem que constrói a casa, a mente firme na rocha. Muitas pessoas têm buscado esta quietude em diversos recursos, como bebidas, drogas, festas, etc. Outros ainda depositam sua confiança de paz na segurança pública ou no poder aquisitivo. Mas, no Senhor, temos a verdadeira segurança e tranquilidade para a mente, que é o palco de diversos conflitos. E isto está em consonância com Isaías capítulo 26, versículo 3 a 4, que diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. E é possível entendermos alguns aspectos da mente, pensamento, memória, linguagem e emoções à luz da palavra de Deus. Existem cerca de 8 processos psicológicos básicos, embora discorreremos sobre 4 deles: pensamento, memória, linguagem e emoção. Todas estas são habilidades desenvolvidas pela mente. O Senhor garante-nos paz ao exercermos essas habilidades firmadas nele, de modo que essas devem ser guiadas pelo Espírito Santo e pela palavra. Pensamento. O salmista clama a Deus para que o sonde e prove seus pensamentos, conforme Salmo 139, versículo 23 a 24, que diz: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Pois os pensamentos podem nos levar para lugares distantes do Senhor. Além disso, existem conflitos na nossa mente que nos direcionam para longe da comunhão com a família e os irmãos. A nossa mente cria suposições que podem prejudicar nossos relacionamentos. Assim, precisamos da liberdade para que o Senhor nos sondar e nos guiar pelo caminho de paz e de eternidade. Em nossos pensamentos é possível criar coisas sobre nós mesmos. Muitos jovens estão sofrendo por pensarem que são um fracasso e que a família não os ama, e estão em crise, por não terem entendido ainda o propósito do Senhor. Inclusive, têm sido aprisionados em suas próprias mentes, isolando-se em seus quartos, vulneráveis à ação do inimigo. Entretanto, o Senhor nos ama e promete que não nos deixariam órfãos. Memória. É a habilidade de conservarmos acontecimentos passados. Frequentemente guardamos profundamente coisas ruins, ao invés de valorizarmos as boas na nossa memória. E isso pode gerar feridas somente saradas pelo Senhor. Ressentimentos que só serão superados nele, pois somente ele nos dá a condição de perdoarmos genuinamente. O profeta Jeremias, conforme diz Lamentações capítulo 3, versículo 21, disso me recordarei no meu coração, por isso eu tenho esperança. Aqui faz alusão às memórias que haviam desanimado o escritor e que agora o encorajam. Do ponto de vista da desesperança, a recordação da devoção anterior de Deus a seu povo trazia nova esperança. Quando Davi foi enfrentar o gigante, ele trouxe à memória todas as próprias vitórias, pois ele havia vencido o urso e o leão. E creu que, semelhantemente, conforme 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 a 37, obteria êxito. Linguagem é a capacidade que temos de comunicar nossos sentimentos e ideias, de forma que, consoante Provérbio, capítulo 18, versículo 20 a 21, que diz: Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Assim, o discurso benéfico produz resultados que favorecem quem fala. O discurso nocivo produz resultados que prejudicam quem fala. Devemos vigiar para não procedermos imprudentemente, conforme Paulo diz em Tiago, capítulo 3, versículo 10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Na Bíblia, pecados verbais, como a mentira, a fofoca e o insulto, são tão gravemente condenados como o adultério e assassinato. Conforme Mateus, capítulo 5, versículo 22 e 37, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 20, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, Tiago, capítulo 3, versículo 6, Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Porquanto o pecado dentro de nós é verbalizado,
Isso ficou evidente quando Jesus repreendeu os fariseus e os saduceus, dizendo: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Mateus capítulo 12, versículo 34. Se conhecermos a palavra de Deus, poderemos compartilhar, aconselhar e conversar com os amigos sobre seu conteúdo. Nós seremos uma fonte para essas pessoas. Na faculdade, os educandos têm o costume de dizer que beberam na fonte de algum filósofo. Contudo, o Senhor faz de nós uma fonte de água de vida eterna. E precisamos falar disso aos sedentos espiritualmente, conforme informado em João capítulo 4, versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Emoções. As emoções estão ligadas às demais habilidades citadas e vão refletir o que temos na mente. Quando depositamos no Senhor nosso pensamento, entregamos nossas memórias, podemos viver livres, conforme diz João capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ao mesmo tempo, enfrentaremos os dias maus com a paz e com a alegria do Senhor, e não seremos dominados por sentimentos ruins, assim como não viveremos aprisionados pela culpa e pela angústia, pois aceitamos tudo o que foi liberado para nós através da cruz. Mente de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, Paulo menciona: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Isso significa que devemos, no sentido de podemos, desenvolver nossas habilidades psíquicas à luz da palavra e pensar com a mente de Cristo. Isso implica que o nosso falar deve ser inspirado na palavra e, de igual modo, nossas atitudes, por exemplo, perdoando. Não devemos ceder ao nosso próprio desejo, mas deixar o Senhor dominar nossa mente. Além disso, meditar na palavra de noite e aplicando em nosso cotidiano, como afirma Josué capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente conduzirás. E complementando, o Salmo capítulo 2 diz: antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Essa dedicação resultará em testemunho, como o apóstolo Paulo diz: medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos, conforme 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15. Há algumas aplicações pessoais, entre elas, confiar nossos problemas, anseios e dúvidas aos pés da cruz. Lembrar do passado como aprendizado, aperfeiçoando nossa vida cristã. Vigiar no uso de suas expressões emocionais, verbalizadas ou não, diariamente. Crer que Jesus, mesmo conhecendo os seus pensamentos, muitas vezes maus, está disponível para nos aceitar e ouvir nossas orações. Ler as Escrituras Sagradas, tendo-a como bússola para a nossa vida. Amém.